O STF vai julgar agora Bolsonaro por incentivo intelectual aos atos golpistas e terroristas, entre aspas, das invasões do 8 de janeiro. Como é que vai se dar isso? Simplesmente vão julgar que Bolsonaro, por ter contestado as urnas, contestado a lisura do processo eleitoral, contestado a parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral durante o processo das eleições, seria um incentivador a atos golpistas, por ter incitado as multidões a irem às ruas para clamarem por mais democracia, por mais liberdade, teria sido ele um incentivador de atos golpistas, que é o contrário de uma pessoa que vai à rua clamar por mais liberdade e democracia. O julgamento do STF, que quer prender Bolsonaro por qualquer coisa, se assemelha de alguma forma ao do William Bonner, quando no 7 de setembro, pessoas clamando por liberdade de expressão, clamando pela perda da limitação da sua liberdade, da sua voz, por mais democracia, William Bonner disse na Rede Globo que essas pessoas estavam querendo um golpe. Golpe é um juiz que se coloca no lugar do povo, que se coloca como personificação viva da democracia e das instituições que deveria representar democraticamente, para dizer: vocês na rua estão querendo golpear a mim, que sou a democracia. É uma inversão. Esse julgamento, mais um entre vários, de Bolsonaro para querer sangrá-lo, para querer massacrá-lo, esquartejá-lo em praça pública, não é sobre apenas Bolsonaro. A PGR também tem um inquérito do fim do mundo, de atos intelectuais que teriam incentivado as invasões de 8 de janeiro. O que é isso? Qualquer coisa, qualquer contestação ao processo eleitoral, qualquer contestação à lisura de um juiz do Supremo Tribunal Federal, qualquer contestação a atos específicos da Justiça Eleitoral que proibiu Bolsonaro de chamar de Lula de ladrão, de amigo de ditador, que proibiu imagens do 7 de setembro, que proibiu de chamar de Lula que era amigo de ditadores, coisa que ele faz hoje ao Léo, chamando o Maduro e estendendo o tapete vermelho para que ele entre no Brasil. Tudo isso foi proibido. Estabelecer que isso não é uma parcialidade do TSE é absurdo. E, eventualmente, quando você diz que é uma parcialidade, eles te chamam de golpista. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz dia e noite, noite e dia, que o processo eleitoral foi fraudado. Nada, eventualmente, lhe acontece por causa dessas acusações. Por quê? Nos Estados Unidos, onde há uma verdadeira democracia, você pode contestar tudo e todos em qualquer momento. A estabelecer, se alguém tem algum tipo de problema com a sua acusação, que o julgue por calúnia, difamação e injúria. Não existe freios à liberdade de expressão. Não existe lá nos Estados Unidos crime de fake news. Porque fake news, uma mentira, pode ser um direito de uma pessoa de se enganar em relação à realidade. E o discurso de ódio é um discurso permitido no seguinte sentido: quando você fica indignado como autoridade, você pode se indignar com essa autoridade. Então a perseguição não é só a Bolsonaro, é a cada um de nós por ter ficado indignado com a parcialidade da Justiça Eleitoral, é a cada um de nós que tenha criticado qualquer ministro, é a cada um de nós que tenha pedido por mais democracia e mais liberdade a um ministro que a gente estava achando que estava conspurcando a lei eleitoral, que estava conspurcando a democracia e ao deslimite da nossa liberdade. A questão que se coloca é: faltam lideranças políticas que digam claramente aqui no Brasil que existe hoje uma ditadura togada no país. Por isso que eu reitero meu pedido a Bolsonaro que saia do país e diga lá fora aquilo que ele não pode dizer aqui. Que nem sequer contestar a justiça, nem sequer contestar a justiça hoje no Brasil é lícito. Eles podem prendê-lo a qualquer momento. Lá nos Estados Unidos, falando a jornalistas americanos, nada lhe aconteceria, porque nos Estados Unidos existe uma plena liberdade, uma plena democracia. Ninguém o tocaria lá fora. Aqui, as nossas, entre aspas, lideranças políticas se preocupam muito mais com o caráter eleitoreiro que possa ser oferido pelo Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Se preocupam mais com isso que com a sua integridade física, com a sua possível prisão, que vai acontecer por qualquer coisa, quer seja no caso das joias que ele recebeu presente, quer seja por alguma acusação requentada da pandemia, que vão acusá-lo de irresponsabilidade, sendo que ele foi o sujeito que mais vacinou na América Latina, quer seja por um tipo de ato intelectual
que tem incentivado as invasões, entre aspas, golpistas do 8 de janeiro. Um vídeo que seja, um compartilhamento de vídeo que seja, e não só Bolsonaro, e você também, você telespectador, pode estar sendo implicado no crime. Acham que exageram? A PGR também já pediu o nome de todos os milhões de seguidores de Bolsonaro. Ou seja, você seguir um presidente, curtir uma postagem sua, comentar uma postagem de Bolsonaro, pode ser de alguma forma considerado como incentivo a um crime. Enquanto isso, as nossas lideranças políticas estabelecem conluios eleitorais com a própria esquerda. O Valdemar da Costa Neto, parece que está influenciando o Bolsonaro, está querendo colocar a Marta Suplicy na condição de vice do Ricardo Nunes. E quando aventado sobre a possibilidade do Bolsonaro estar sendo um apoiador dessa candidatura, o Pedro Bial, o jornalista da Rede Globo, faz essa seguinte ironia. Olhem só. Nunes, aqui em São Paulo, tudo indicava que você estava se encaminhando para uma aliança com o Bolsonaro. O seu apoio ainda já está fechado? Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos dizer que era noivo já, não? Noivos? Ricardo, abraçar o Bolsonaro agora não é meio um abraço de afogado, não, pedra preciosa afunda. Não, você sabe que outro dia eu estava dando uma O que se coloca claramente para todo brasileiro que tem a consciência mais expandida é que não há processo eleitoral, não há uma disputa política normal. Há exatamente a hegemonia de uma esquerda e de oportunistas que tomaram conta das instituições, estabelecendo a mais inclemente ditadura de todas as épocas aqui no Brasil. Você curtir, você falar sobre a lisura do processo eleitoral, você contestar qualquer tipo de urna, você pedir voto impresso, hoje é considerado crime, passível de censura, perseguição, desmonetização e prisão. Não é só contra Bolsonaro, há centenas de presos que não tem uma tipificação criminal definida sequer. Discurso de ódio, qualquer tipo de crítica que você faz ao judiciário, fake news, qualquer tipo de opinião que você dê sobre o processo eleitoral, tudo é incutido no crime de golpismo, que pode gerar censura, perseguição, cadeia. Não há alternativa política no Brasil que não seja sair do país para Bolsonaro e para nós estabelecermos novamente a ocupação nas ruas, sem medo. Ninguém vai prender alguém na Paulista, ou em qualquer rua, ou em qualquer bairro, por pedir liberdade e democracia. A outra alternativa, a de ficar quieto, a de ser leniente em relação à ditadura que quer nos esmagar, é estabelecer rumo àquilo que se chama Brazuela. Uma mistura de Venezuela com o Brasil. A gente ruma a passos largos por uma ditadura que tem um discurso escorado num princípio mefistofélico. Em nome da defesa da democracia, pessoas estão sendo censuradas, presas, perseguidas, agora até por estabelecerem uma curtida num post de Facebook do Bolsonaro, por seguirem Bolsonaro em uma rede social. É algo assustador, nunca antes visto em qualquer democracia ocidental no mundo. Então, a gente tem que se libertar desses grilhões do nosso medo, porque, cara, corajoso é aquele que tem medo sim, mas enfrenta o medo para não ser estabelecido e chamado de covarde. Assine a Gazeta do Povo, o mais consciente, o mais livre jornal do país. Aproveite essa nova promoção da Gazeta do Povo. Bruna Covatti vai trazer aqui todas as informações para você neste que é o mais livre, mais plural jornal do país. E para ganhar todos esses presentes, clica no link aqui dessa descrição do vídeo. Assinando a Gazeta do Povo nesse mês, você tem acesso ilimitado ao jornal e recebe de presente os melhores lançamentos do nosso time de colunistas. É a promoção Mais Gazeta. Tem curso, e-book e audiobook com olhar de Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Flávio Gordon e Francisco Scorsin. Assine por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses e garanta agora mesmo o seu acesso.